Olá, pessoal. Eu sou a Gleiciane, sou professora de matemática do curso de Ciências da Unifesp Campus Diadema. Estou aqui hoje para contar um pouquinho para vocês da minha linha de pesquisa, que é as equações diferenciais. As equações diferenciais está dentro da área de análise, uma das grandes áreas aí da matemática. E o meu foco hoje será falar das equações diferenciais com aplicações nas ciências. Bom, não tem como falar em aplicações sem falar em modelos matemáticos, né? Então, a interação entre a teoria matemática e as outras ciências é dada por meio da modelagem, né? Então, geralmente existe aí um problema real, um problema não matemático, por exemplo, um problema na física, biologia, química, engenharia, economia. E para fazer a modelagem desse problema são coletados informações, né, dados experimentais. E a partir disso, o matemático realiza a modelagem, né? Tenta encontrar uma equação para modelar aquele fenômeno. A partir disso, tenta-se encontrar uma solução, que nem sempre é possível, né? Encontrar uma solução explícita em termos de funções elementares. E a partir dessa solução, aplicar, né, naquele problema original para tentar obter resultados, né? Bom, isso nem sempre é uma tarefa simples, né? Tão imediata, né? Por quê? Porque um problema real, geralmente, não pode ser representado assim, às vezes, de uma maneira exata, com toda a complexidade desses dados, por meio de uma equação matemática, né? Então, o que se faz? O que se faz, geralmente, é trabalhar com o que nós chamamos de variáveis essenciais do fenômeno, né? E aí, o modelo que simula tal fenômeno poderá levar a soluções bastante próximas daquelas observadas na realidade, mesmo não sendo o modelo exato daquele fenômeno, né? Sendo um modelo aproximado, né? Mesmo nessas situações, as soluções podem estar bem próximas do que acontece na realidade, né? O que acontece também, né? Quando a gente fala em solução, nem sempre a gente consegue a solução em termos de funções elementares, porque encontrar solução de equações diferenciais ou de modelos matemáticos pode estar relacionado a encontrar integral, né? E para quem já cursou cálculo, sabe que não é todas as integrais que nós conseguimos resolver, né? Então, o que se faz? Às vezes, é encontrar uma solução por métodos numéricos, ou às vezes nem encontrar a solução. A gente sabe que a solução existe, e aí você estuda o comportamento dessa solução, né? A partir do comportamento, que a gente chama comportamento qualitativo, né, do problema, você consegue, você consegue aí inferir resultados sobre o problema real. Bom, e como chegar, né, nas equações diferenciais, né? Como modelamos um fenômeno, podemos observar, né, podemos obter aí equações que envolvem variações, quantidades, né? Quantidades. O que são taxas de variações de quantidades, taxas de variações de variáveis, né? Isso está relacionado com o quê? Com derivada, né? Taxa de variação está relacionado com derivada. E dessa forma, as leis que regem tal fenômeno são traduzidas por equações de variações, né? Quando essas variações são instantâneas, nós dizemos que o fenômeno ele se desenvolve continuamente, né? E as equações matemáticas são denominadas equações diferenciais, ok? Isso é uma maneira intuitiva aí de se obter as equações diferenciais. Então, vamos ver alguns exemplos, né, nas ciências. Então, o primeiro exemplo que eu trago aqui, o primeiro modelo, que é o modelo de desintegração de uma substância radioativa, né? Ou desintegração ou variação, né? Então, quais as informações que o matemático tem sobre esse problema real, né? Ele tem essa seguinte informação, que o número de desintegrações por unidade de tempo é proporcional à quantidade de substância presente em cada instante, né? Então, para fazer uma modelagem, a gente precisa ter as variáveis. Então, nós temos que o tempo aqui, para a gente, é uma variável independente. E eu vou chamar de x, a x é uma função que irá depender desse tempo, né? Então, essa função vai representar a quantidade dessa substância
presente em cada instante de tempo, ok? E como que nós fazemos essa taxa, né, de variação, né, dessa substância? Por meio de uma derivada. Então, a derivada do x em relação ao tempo, né, ou seja, a taxa de variação da quantidade dessa substância representa aí a variação instantânea, a desintegração, né, sofrida por essa substância. E aqui também fala que o número de desintegrações por unidade de tempo é proporcional à quantidade da substância. Então, eu preciso de uma constante de proporcionalidade. Eu vou chamar de alfa essa constante, né? E alfa positivo, né? Alfa vai representar esse coeficiente de proporcionalidade. Bom, e essa constante, né? Ela pode variar, né? Ela depende de cada tipo de substância radioativa. Então, como que fica o modelo matemático, né? A equação matemática que representa esse fenômeno, ela vai ser dada por derivada do x em relação ao tempo. Nós sabemos que essa taxa aí de variação, ela é proporcional, então eu tenho um sinal de igualdade, eu tenho a constante de proporcionalidade e tenho aqui a quantidade, que é representada por x, a quantidade dessa substância presente em cada instante t. Note que tem um sinal de menos. Por que eu coloquei um sinal de menos? Porque você está diminuindo a quantidade dessa substância, então o que nós temos? Que a derivada é negativa. Agora, se está aumentando a quantidade dessa substância, basta colocar um sinal de mais aqui, uma vez que a constante já é positiva, tá? Ok? O segundo modelo é o modelo de crescimento de uma célula, né? Então, quais as informações preliminares que nós temos para montar esse modelo, né? Um modelo simplificado, tá? De crescimento de uma célula, né? Suponhamos que a razão de crescimento da massa celular seja proporcional à massa presente em cada instante t. Então, de novo, eu tenho que o tempo que é minha variável independente, né? E eu vou chamar de m uma função do tempo, né? Uma função que depende do tempo, é minha massa de uma célula em função do tempo, né? Em cada instante de tempo t. Vou chamar de m índice zero, né? M0 aqui, que é a massa no instante t igual a zero, né? Então, é a massa inicial. E a alfa, de novo, a constante de proporcionalidade, né? A alfa positivo. Em termos aí de modelos matemáticos, nós temos de novo aqui, né? A taxa de crescimento dessa massa, né? Em relação ao tempo, é proporcional, a constante de proporcionalidade é proporcional à massa presente aqui, que eu estou chamando de m em cada instante t. E como eu tenho o crescimento da célula, eu tenho só o alfa positivo, né? E aqui, essa condição inicial, que é a quantidade de massa no instante t igual a zero, né? Nós chamamos aqui de problema de valor inicial. E qual a restrição que nós temos para esse problema, né? Nós temos a restrição que a massa da célula é estritamente menor a uma constante m maiúscula e positiva, né? Por que isso acontece? Por que nós temos essa restrição no modelo? Porque quando a célula atinge um determinado tamanho, ela se divide. Então, por isso que nós temos esta restrição. Então, isso é um modelo simplificado, né, de crescimento de célula, né, que, de fato, esse modelo nós conseguimos resolver e obter uma solução explícita usando métodos de integração. Por último, eu tenho aqui o modelo 3, o campo eletrostático, né, a relação entre a densidade de carga, que eu estou chamando aqui, ó, de uma função f, que depende das variáveis x, y e z. Note agora que eu não tenho apenas uma variável independente, eu tenho três variáveis, né? Eu tenho uma função que depende dessas três variáveis. E também tenho aqui o potencial, uma nova função u, que também depende dessas três variáveis, né? Então, a relação entre a densidade de carga e o potencial de um campo é dado por essa equação, que é chamada equação de Poisson. Então, eu tenho essa equação. Note que essa equação agora, ela é diferente da equação anterior, né? Porque eu tenho agora as derivadas parciais. Uma vez que a minha função,
ela é uma função de 3 variáveis, né? Então, aparecem as derivadas parciais de segunda ordem. Então, isso que distingue aí a diferença entre equações diferenciais ordinárias e parciais, né? Bom, mas de uma maneira geral, nós podemos dizer que temos uma equação diferencial se na equação estão envolvidas funções incógnitas, né? E suas derivadas, né? Então, eu tenho as funções que são as incógnitas aí da equação e suas derivadas. No entanto, quando eu digo que uma equação é ordinária, equação diferencial ordinária, EDO, se a função incógnita depender apenas de uma variável independente, que é o caso dos dois modelos iniciais que nós vimos, né? Que dependia apenas do tempo, né? Esse último modelo já não, né? Depende de 3 variáveis independentes. Então, nesse caso, a equação diferencial, ela é dita equação diferencial parcial, ou uma EDP. Bom, mas esses são alguns conceitos iniciais aí, só para vocês entenderem um pouco mais dessa linha de pesquisa, né? Bom, e as equações diferenciais talvez seja o ramo aí da matemática que maior proximidade e interação tem experimentado aí com as outras ciências, né? A física, química, biologia, economia, engenharia e outras, tantas outras aí, né? Por conta dessa modelagem aí dos fenômenos nas diversas áreas, né? Isso ocorre desde a sua origem, né? A sua origem até se confunde aí com a origem do cálculo diferencial integral e da mecânica clássica, uma vez que a origem das equações diferenciais foi motivada aí por problemas físicos, ok? Bom, obrigada pela atenção e uma boa semana aí da licenciatura. Aqui nós temos algumas referências aí bibliográficas para quem tiver interesse em estudar mais sobre o assunto e também estou à disposição. Obrigada, tchau, tchau.